E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as questões da UNRV 2017/1, certo? E a gente lembra que as questões de lá são questões do estilo VOF, então, na verdade, acaba que cada questão, são 4 questões, porque a gente tem que analisar separadamente cada um dos itens, tá bom? A questão de número 1 diz o seguinte: desde a identificação inicial da AIDS nos Estados Unidos na década de 1980, a doença tornou-se uma epidemia global. A AIDS é a principal causa de morte na África subsaariana e a 4ª maior causa de morte no mundo. A transmissão heterossexual é o principal modo de transmissão do HIV no mundo. Em relação à biologia do HIV e à sua infecção, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Muito bem. Letra A. O HIV é um retrovírus de RNA de fita simples, diploide e envelopado. Então vamos lá, ó. Retrovírus, mostra a imagem aí, são vírus que apresentam essa enzima aqui, ó, transcriptase reversa. Então essa primeira informação, ela é verdadeira, né? Então são vírus, deixa eu te explicar aqui, são vírus que apresentam, ó, a capacidade de realizar a transcrição ao contrário. Então lembrando, transcrição é a síntese de RNA a partir do DNA. Se esse cara aqui tem uma enzima que se chama transcriptase reversa, significa que ele consegue fazer a transcrição ao contrário, né? Então o que ele consegue fazer? Ele consegue produzir DNA a partir do RNA, beleza? Então a primeira parte tá certo. Vamos analisar aqui o esquema mais uma vez. Ó, é um vírus de RNA de fita simples, beleza? Aqui, ó, a fita de RNA de cadeia simples, diploide e envelopado. Mostra aqui, olha só. O termo diploide é mais usual para células haploides e células diploides, né? Entretanto, para essa família de vírus aqui, a retrovíride, o termo diploide pode ser encontrado em alguns livros pelo fato desses vírus apresentarem 2 fitas de RNA idênticas, né? Então olha aqui no esquema, ó. Essa fitinha vermelha que você está vendo aqui é uma fita de RNA. Essa aqui é outra fita de RNA, beleza? Então, pelo fato de apresentarem 2 fitas similares de RNA, eles são chamados de vírus diploides, né? E analisando mais uma vez a estrutura, o que a gente percebe? Ó, o vírus da AIDS tem o capsídeo, que todos os vírus têm, e apresenta um envelope externo, né? Se ele apresenta esse envelope glicoproteico externo, né, e que apresenta também fosfolipídios, ele é classificado como um vírus envelopado. Ou seja, todas as informações do primeiro item estão corretas, né? Então, primeiro, verdadeiro, ok? Muito bem. Letra B. O RNA viral é integrado dentro dos cromossomos da célula hospedeira, levando à formação do provírus. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Aqui a gente tem o ciclo do vírus HIV. Aqui está o vírion HIV. Então, para quem já esqueceu, o vírion é o vírus fora da célula, né? E a gente lembra que fora da célula ele não apresenta nenhuma atividade típica de um ser vivo, né? E a característica biológica mais marcante dos vírus, que, de acordo com alguns cientistas, pode colocá-los aí no grupo dos seres vivos, é a capacidade de replicação. Entretanto, essa capacidade só se expressa, só se manifesta se o vírus estiver dentro da célula. Quando ele está fora da célula, não só HIV, os vírus em geral, nós podemos chamá-los, né, de vírions, beleza? Então tá, o vírus da AIDS vai entrar na célula e lá dentro vai acontecer aqui, ó, a síntese do DNA, e esse DNA é que vai se integrar ao genoma da célula, né? Então voltando aqui, ó, quando fala que o RNA viral será integrado ao cromossomo da célula hospedeira, isso aqui está errado, né? Porque o que vai se integrar é o DNA, né? Então, voltando aqui, olha, o RNA vai servir de molde para a produção de uma molécula de DNA e é o DNA do provírus que se incorpora ao genoma da célula, né? Então, o erro
dessa segunda afirmativa é dizer que quem se incorpora é o RNA, não é? É o DNA, beleza? Então, olha, só apagar aqui. Esse primeiro item, verdadeiro. Esse segundo item, falso. É o DNA viral que vai se incorporar ao genoma da célula infectada, ok? Muito bem. Letra C. O tratamento de outras DSTs é uma estratégia para a prevenção da transmissão sexual do HIV. Beleza, verdadeiro. Por quê, professor, que é verdadeiro? A gente sabe que existem muitas doenças sexualmente transmissíveis que causam lesões na região genital. Sejam lesões bem pequenas, sejam lesões maiores, né? E essas lesões, micro ou macro, podem servir de porta de entrada para outros micro-organismos, como, por exemplo, para o HIV, tá certo? Então, se a pessoa tem uma área genital lesionada, a entrada de outros agentes infecciosos fica facilitada. A partir do momento que essas lesões desaparecem pelo tratamento, né, a chance de adquirir outras infecções diminui, incluindo a própria AIDS, tá bom? Muito bem. Letra D. O HIV pode se replicar em outras células, além dos linfócitos T auxiliares que expressam CD4 em sua superfície. Então, olha só, o HIV, a gente está vendo aqui, ele vai apresentar no seu envelope alguns ligantes. Esses ligantes se conectam em receptores CD4. Esses receptores são encontrados em linfócitos T, linfócitos T4 ou linfócitos T4 ou linfócitos CD4. Esse CD é um tipo de proteína, né? É um tipo de proteína que a gente encontra nesse tipo de linfócito e em algumas outras células, como células do sistema neural e como alguns tipos de glóbulos brancos que não os linfócitos T4, como por exemplo alguns tipos de macrófago. Então essa informação é verdadeira. Realmente, o HIV pode encontrar o receptor típico do linfócito T4 em outras células e, consequentemente, ele pode entrar nesse outro tipo de célula e conseguir reproduzir, tá certo? Ou seja, essa informação também é verdadeira. Na primeira questão, apenas a segunda afirmativa é que é falsa. Tudo certo? Beleza? Espero que você tenha entendido totalmente essa primeira questão. Valeu? Abraço.